População africana, então, é o nosso conteúdo de geografia de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esse povo tão sofrido, né? Em algumas regiões da África, a gente sabe que o índice de pobreza é tão grande que as crianças morrem de desnutrição. Então, se a gente hoje puxar imagens na internet sobre, por exemplo, a África subsaariana, que é a África mais pobre, a gente vai perceber que a pobreza é tanta que a desnutrição mata muito mais do que outros tipos de violência, como, por exemplo, trânsito ou mesmo roubo, essas coisas, né? Arma de fogo, tá? Então, hoje lá a fome mata muito mais do que outros tipos de problemas, tá? Então a gente vai aí falar sobre isso um pouquinho. Quem vai começar aí pra mim é a Camila. Camila, lê pra mim esse quadro verde. A África se destaca por sua enorme diversidade étnica e linguística, a qual lhe proporciona uma ampla riqueza cultural. Além disso, segundo dados da ONU, os países africanos também estão entre os que apresentam as taxas de crescimento e urbanização mais elevadas do mundo. Isso mesmo. Quem vai ler agora para mim é o Diego. Vai lá, Diego. Quais as dificuldades entre os países onde a população consciente ainda chama a atenção? Infelizmente, pela questão da pobreza e da insegurança alimentar verificada com os Ao deste capítulo, você irá conhecer sobre a população africana e seus aspectos demográficos desse continente fascinante. Os características, as principais causas e consequências dessa dinâmica. Pode continuar a leitura, Hugo. Ao ouvir falar sobre a África, muitas pessoas pensam no continente sinônimo de pobreza. A realidade é que essa é Estereotipo. É estimado pelo fato de que a África subsaariana engloba diversas regiões onde grande parte da população vive em situações de pobreza, assim como os países mais pobres do mundo. Contudo, é importante evitar a generalização dos países africanos dos continentes entre si. Além disso, todos eles verificam-se que é uma elevada desigualdade social e a função mais distribuição de. Pode continuar, Richard. Como você estudou no capítulo anterior, em algumas regiões da África existem conflitos e guerras civis. Fatores que, com as secas e mudanças climáticas, prejudicam ainda mais as condições de vida de parte da população. Essa situação se estende há décadas, apesar dos elevados recursos destinados às nações africanas por meio de doações e empréstimos. Mesmo a ação de organizações como a ONU para tentar resolver os graves problemas que afligem muitos africanos tem se mostrado insuficiente, impedindo que o continente africano consiga se livrar de uma vez por todas do estereotipo de pobreza que o rompe. Pode continuar. Mas o que pode mudar essa situação? Dentre outras coisas, investimentos em educação, distribuição de renda e geração de trabalho para milhões de jovens africanos que passarão a representar o motor de desenvolvimento do continente nas próximas décadas. Gente, o que acontece na África é uma coisa que acontece aqui no Brasil com a gente também. Não há um índice de natalidade, ou seja, de nascimentos. Então, nasce muita criança, muita gente desempregada, muita gente não tem onde trabalhar, não tem como sustentar suas famílias, tá? Sendo assim, esse índice, a tendência é só aumentar a população. Se eu tenho mais população, eu tenho mais gente desempregada, certo? E aí, essa falta de assessoria política, que é o que acontece com a gente também, um alto índice de corrupção, né? A renda que é recebida no país, a renda per capita, ela não é bem distribuída para as pessoas que necessitam, tá? Então tudo isso faz com que a África, por ser um território grande e muito, muito populoso, não consiga então atender a população que tem. E por isso algumas regiões, por exemplo, a África do Sul é uma região mais desenvolvida, né? Onde o índice de pobreza já é bem menor. Em compensação, a África subsaariana chega a ser vergonhoso como as pessoas sobrevivem lá, tá? Então, assim, não tem água encanada em alguns lugares, as pessoas tomam água de poças de lama, não tem, sabe? Então, assim, a desnutrição, barriga d'água, crianças
aquele barrigão, tá? Então assim, por quê? Porque sente fome e bebe água. Sente fome e bebe água. A água mata a fome, né? Engana o estômago. Isso vai criando doença nas crianças, vai criando, tá? Então assim, é uma realidade muito, muito, muito triste. Aí nós temos uma perguntinha, mas a gente volta depois. Vamos continuar o conteúdo, tá? Depois também na outra página é pergunta, a gente volta depois. Aí a gente vai lá para a página 256, questão demográfica, que foi o que eu falei, tá? Não vou nem ler isso aí, vamos só conversar. 256? É, porque aqui eu não enxergo bem meus números aqui. Eu sou uma pessoa com falta de visão. Eu tô sem meu óculos. Então assim, ó, questão demográfica. Demografia é a quantidade de pessoas que vivem no país. Então foi o que eu acabei de falar. Se a taxa de nascimentos é alta, então essa questão demográfica é muito difícil de ser arrumada. Porque se eu tenho um alto índice de população, eu tenho que ter um governo, uma política que atenda a essa população, que ofereça emprego para essa população, que ofereça meios das famílias conseguirem cuidar dos seus filhos, né? Conseguirem sustentar a sua família. E isso não acontece porque é tanta gente e o país tem tantos problemas, que é um país emergente, um país que está em crescimento, tá? Que acaba não ajudando a população que tem, tá? Então assim, é muito importante a gente refletir. Vamos trazer para o Brasil. Gente, a aula é aqui, tá? Vamos trazer para o Brasil. Hoje a gente percebe que o nosso país, por não ter essa projeção demográfica, nós temos um grande índice populacional. E nós sofremos com o desemprego muito na pele no nosso país, principalmente na região sudeste, que é onde está o maior índice populacional do nosso país. Então, se a gente for viajar para São Paulo hoje, Rio de Janeiro, Minas Gerais, não é estranho a gente ver na rua crianças, bebês, pessoas, famílias que não tem onde morar, que não tem o que comer, que vivem lá às margens da miséria, né? Então, assim, é uma realidade que a gente vive no nosso país. A gente vive. Então, enquanto na minha casa eu tenho comida na mesa, muita gente passa fome. Passa fome de não ter, de não conseguir abastecer, não ter nem onde morar, não conseguir pagar um aluguel, entendeu? Isso é uma realidade. Apesar da gente ver nossa cidade pequena, a gente percebe que aqui dentro do nosso município também existe essa realidade. Não dessa forma tão cruel como na cidade grande, porque aqui as pessoas ajudam mais, as pessoas, né, colaboram, então oferecem ajuda, e em cidades grandes ninguém conhece ninguém, as pessoas têm medo de bandido, têm medo de ser roubado, as pessoas têm medo de ajudar, né? E é o que acontece, acabam que essa população acaba sendo diferenciada das outras, excluída, a gente fala. Isso acontece na África, acontece no Brasil, e se não houver uma taxa de manutenção populacional, né? Se as pessoas não se conscientizarem que eu sou pobre e eu não posso ter muitos filhos, hoje a gente percebe que a realidade é que famílias pobres têm mais filhos do que famílias ricas. Hoje, uma família em condição de classe média ou classe média alta tem 2, 3 filhos, enquanto a família pobre, extrema pobreza, tem 5 filhos. Às vezes não consegue criar e começa a dar os filhos para os outros. Tá? Então, assim, é uma realidade que a gente vive. Então, se eu não posso ter filhos, gente, eu tenho que me cuidar. O posto de saúde oferece camisinha, o posto de saúde oferece anticoncepcional, né? Então, assim, as pessoas têm que se cuidar. Porque você vai colocar uma criança no mundo para sofrer? A culpa é sua, ele não pediu para vir. Então, assim, vocês como jovens, devem crescer com essa consciência de que família a gente tem, né, pra gente amar, cuidar, respeitar e oferecer o melhor. Se a gente não pode fazer isso, é melhor a gente não ter, tá? Então, esse crescimento demográfico, ele sim, é um dos principais fatores de toda a pobreza da África, por conta do governo do estado não conseguir ajudar a população, não conseguir distribuir o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, igualmente para todos os cidadãos africanos, tá? Nós temos 2 gráficos aí, ó. Um gráfico, olha que gráficos diferentes. Um gráfico da África subsaariana, que é a África pobre, miserável, e um gráfico da África setentrional. Olha a diferença na pirâmide. Então, enquanto a África pobre,
nasce muita gente. A primeira barrinha lá é de nascimentos. Olha só, a diferença do índice de nascimentos da África subsaariana para a África setentrional. Então, nasce muito mais crianças, tá? As pessoas morrem mais jovens porque não tem um acompanhamento, não tem uma saúde adequada, não tem oferecimento de educação de qualidade. Então, as pessoas não têm como viver bem, então acabam tendo uma vida menor, um índice de vida menor. Quando chegar lá em cima é morre, lá é a idade que costuma, né, morrer, que a população morre, tá? E olha só, já na África setentrional a gente percebe que essa barra da natalidade, que é o dos nascimentos, já é bem menor, e a pirâmide continua sendo como se fosse formando aí, né, bem uma pirâmide mesmo, já é mais bem distribuída, tá? As pessoas já conseguem ter acesso a uma educação, talvez não de tanta qualidade, mas uma educação, conseguem também uma assistência à saúde, segurança pública, que são os direitos que a gente nasce com eles. Nós nascemos com o direito de ir e vir, nós nascemos com o direito de segurança, nós nascemos com o direito, né, à educação, à alimentação, tá? Então, assim, muitas vezes esses direitos não são respeitados, mas nós nascemos com ele, tá? Depois disso, né, a gente falou, vai ter atividadezinhas. O índice de desenvolvimento humano, ou desenvolvimento humano, então, da África, lá na página 260. Aí tem duas palavrinhas muito importantes. Insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É eu não ter a certeza de que amanhã eu vou ter o que comer. Eu tô comendo hoje, mas eu não sei se amanhã eu tenho, entendeu? Então é algo que você não tem certeza, né, que vai acontecer. E isso acontece muito lá na África. A África ganha muita ajuda de artistas, pessoas, ONGs, né, que vão para lá e acolhem essas crianças e acolhem essas pessoas, né, que não têm moradia, que não têm alimentação, mas essas ONGs não conseguem suprir toda a necessidade do continente africano, porque ele é muito extenso e o índice populacional é muito grande, tá? Então, nesses países, a mortalidade infantil é um problema gravíssimo, crianças até 6 anos que não conseguem sobreviver e acabam morrendo por X causas, fome, doenças, tá? Falta de assistência médica, então X coisas acontecem, né? E isso é muito, muito triste, porque as crianças elas não conseguem atingir nem a idade dos 10 anos, tá? Normalmente até os 6 anos de idade. A subnutrição é um dos principais fatores que causam isso, né? Aí ele fala na apostila que são as condições relativas à fome, estão ligadas à falta de emprego, né? À falta de estrutura familiar, né? Então, assim, isso é uma realidade que, eu lembro novamente, a gente também vive no nosso país. Talvez não tanto quanto lá, mas a gente vive, tá? Aí ele fala também que os fatores se agravaram ainda mais, né? Essas condições de vida das pessoas, pelos conflitos que existem lá em relação aos grupos étnicos, aos diferentes povos que estão na África, tá? Então a gente volta lá para nossa colonização, né? Quando o Brasil foi descoberto e daí os portugueses vieram, colonizaram. E aí a gente lembra muito bem que os primeiros povos a serem escravizados no nosso país foram os africanos, tá? Porque a fome era tão grande lá que acabavam sendo vendidos para cá, comprados pelos portugueses e trabalhavam aqui no nosso país, né, nas grandes fazendas cafeiteiras, né, fazendas de gado, cana-de-açúcar, e aí eles eram tratados como escravos, e foi daí que nós recebemos a origem, então, da feijoada, né, que hoje a gente come aí, né, e se delicia, mas a origem dessa comida é dessa época, que os donos das grandes fazendas iam jogar fora os restos dos porcos, né, que eles não comiam, que pé, rabo, né, essas coisas, e acabavam levando para esses escravos comerem, e desses restos eles então criaram a feijoada, que hoje é essa comida que a gente, né, degusta aí, tá? Então a origem dela é africana. O samba também tem origem africana dentro do nosso país, nós recebemos deles, tá? E várias formas, palavras que a gente fala também tem origem africana, né? A capoeira, né, para eles era uma dança, uma forma de passar o tempo, então ficou no nosso país, as pessoas praticam a capoeira,
né? Então, assim, são heranças que nós recebemos desse povo, tá? Assim como os nossos brasileiros que vivem lá também levam nossa cultura para lá. Então, é uma troca que acontece, tá? Sendo assim, todavia, vamos dar sequência. Tem atividades na página 262 que a gente vai responder já já. Aí a gente vai para a urbanização. A gente fala sobre o êxodo rural que aconteceu na maior parte do mundo, tá? Então, o que foi o êxodo rural? Foi a saída das pessoas do campo para morar na cidade. Na África isso também aconteceu, tá? Então, o êxodo rural é uma realidade no continente africano. As pessoas com muita dificuldade de morar no sítio acabavam saindo do sítio e indo para a cidade. Quando chegavam na cidade, encontravam uma dificuldade maior por conta da falta de emprego. Então, a cidade não conseguia suprir a demanda de população que tinha dentro daqueles centros urbanos. Muita gente desempregada, muita gente sem ter onde morar. E isso causou um problema ainda maior para a realidade que já era vivida, então, pelos africanos, tá? De acordo com os dados da ONU, em 2019, a África apresentava dezenas de regiões metropolitanas. Por quê? Porque as cidades tiveram que crescer muito rápido para receber essas pessoas. E o que falta, então? Infraestrutura, né? Então, a gente fala aqui de Peixoto para a gente fazer uma comparação. Então, Peixoto, 30 anos atrás, 40 anos atrás, recebeu aqui mais ou menos 90 mil pessoas. Já imaginou uma cidade que não foi projetada? Na época que o garimpo explodiu, chegou a ter aqui dentro do município 90 mil pessoas. E a gente vê hoje o reflexo dessas 90 mil pessoas nos barraquinhos construídos, na falta de planejamento do loteamento, lotes pequenos, apertados. Você constrói um muro, já para com o muro da outra casa, às vezes a parede encostada, não tem infraestrutura, né? Nossas ruas são apertadinhas, se passar 2 carros e um estacionar, já não passa 2 carros, tem que parar um para passar o outro. Então, assim, nós temos esses problemas dentro do nosso município, e isso aconteceu também nos países africanos, tá? Então, essa questão da infraestrutura, de eu receber as pessoas que vêm, quando essa recepção vem acompanhada de uma demanda populacional muito grande, isso acaba causando um problema muito grave para a cidade. Porque daí vai se construir casas de qualquer forma, em lugares perigosos, onde podem ocorrer deslizamentos, mortes de pessoas, certo? E a infraestrutura da cidade acaba sendo prejudicada e demora-se anos e anos e anos para se conseguir consertar o que ficou errado. Hoje nós sofremos, né? Nosso município ainda sofre, mesmo que as pessoas tentem arrumar uma coisinha, deixar uma cidade mais bonita, fazer uma coisa diferente e tal, mesmo assim as ruas continuam estreitas, porque se você for mexer na rua, você tem que desabrigar as pessoas. Ó, você tem que tirar seu comércio daí, porque eu preciso aumentar a rua. Como que as pessoas vão destruir os prédios que tem, as casas, para poder aumentar o espaço da rua? Não tem como. Então vai ser um problema que nós vamos enfrentar a vida toda, porque não tem como, né? A prefeitura não dá conta de indenizar. Eu vou lá, vou dar exemplo lá do Iquepé. Se eu chegar na Avenida Brasil e falar assim, eu preciso aumentar essa avenida aqui, essas ruas têm que ser mais largas. Só se quebrar as lojas tudo da Avenida Brasil, porque não tem o que fazer mais ali. E aí? A prefeitura tem dinheiro para indenizar todas essas famílias que tem comércio ali? Não tem, gente. Então é uma coisa que é pro resto da vida. Acabou, não tem o que fazer. Tenta se consertar uma coisinha, fazer um canteirinho para ficar mais bonitinho, arrumar um asfaltinho, né? Mas, infelizmente, foi a infraestrutura falha do começo, né? De quando a cidade surgiu, que nós não fomos projetados, nós surgimos. Então, é um problema que nós vamos levar, e a África sofre com isso. Então, o que não foi feito no começo, agora, tenta se amenizar, mas consertar, modificar, né, transformar é difícil, porque aí mexe com população, mexe com comércio, mexe com a infraestrutura que já está construída, e aí é muito difícil de organizar, tá? Sendo assim, a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura e a religião. Esse nós vamos ler, tá? Porque é importante. Então, para a leitura, a Cauana que lê? Desculpa, Evelyn, vai. É a página 264, Cultura e Religião. Cauana é lá do 9º ano. A diversidade étnica E religião. Ah, você já tá lendo, amor? Pode ler. A diversidade africana está entre os maiores do mundo, sendo o continente habitado por mais
anterior, principal distinção se faz entre a África do Norte, onde predominam as etnias árabe e barbete, e a África subsaariana, onde a maior parte dos países apresenta dezenas ou mesmo centenas de etnias diferentes. Continuar? Pode continuar. Essa multiplicidade étnica resulta em número e igualdade elevado de línguas faladas pela população em quase todos os países africanos. As línguas europeias também são faladas por parte significativa da população, especialmente em áreas urbanas. Essas línguas são consideradas oficiais na maioria dos países, servindo como uma forma de incentivar a identidade nacional, em detrimento das lealdades étnicas e conduzir tarefas de Estado em meios ambientais multiétnicos. Então, o que acontece? Um país miscigenado, com vários grupos étnicos, essa mistura traz várias línguas, várias opções religiosas também, e isso acaba causando alguns conflitos aí entre os povos, tá? Várias línguas faladas, várias religiões vividas, né? E vários povos de etnias diferentes, tá? Então essa mistura toda chamada de miscigenação acaba causando pequenos transtornos e conflitos entre a população. Pode continuar a leitura. A religião. A religião não se manifesta de maneira homogênea pelo continente, seguindo Grosso modo. a divisão entre a África do Norte e a África subsaariana, embora existiam exceções. Na África do Norte, o predomínio é do islamismo, jamais ao centro o cristianismo e as religiões animistas. Baseadas na crença de que os elementos naturais são habitados por espíritos. A língua da gente nem sempre respeita, viu? O humor dela. Gente, então, ó, é igual eu falei, grupos étnicos diferentes e várias religiões a serem vividas, tá? E o problema é de alguns lugares, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem várias religiões, mas aqui a gente não vê conflitos religiosos, né? Cada religião segue suas doutrinas e todo mundo segue o que quer e boa. E lá não funciona bem assim, então esses grupos religiosos acabam criando mesmo conflitos entre si, até porque o islamismo, né, é um grupo religioso mais rígido, né, enquanto o cristianismo já é um pouco mais liberal e isso acaba criando problemas muito sérios lá, tá? Temos um mapa ali, ó, que fala sobre os países e as religiões seguidas nesses países, tá? Então, em relação a essas crenças, tradições, né, que são bastante diferentes lá dentro da África, ainda, né, não estão todas muito diluídas, misturadas, tá? E ali fala, então, da questão do Brasil, né, que também, eu acabei de falar, tem essas várias religiões, mas que aqui para nós isso não causa nenhum tipo de conflito. Aí nós temos um texto laranjado, depois vocês vão ler. Quando a gente fala de migração, na página 267. Leia para mim aí, você, vai. Hoje em dia, uma das questões que mais chama a atenção na nível internacional são as migrações de pessoas através do Mediterrâneo. Diferentemente do que vemos noticiados por tudo, a população do continente africano não se desloca apenas para países europeus, existindo também uma grande movimentação em direção ao Oriente Médio, Estados Unidos e outros países do continente. Pode continuar. O principal fator que motiva essas migrações são mudanças climáticas e os baixos índices sociais e econômicos, que levam a uma baixa qualidade de vida da população. Em busca por oportunidades de trabalho em outros países, segue um mapa a seguir para o maior entendimento das dinâmicas e fatores atuais que envolvem. É interessante, né? Como que a gente vive em mundos, países diferentes, realidades diferentes, mas os problemas são parecidos, né? Então, quando a gente fala dessa questão da migração,
né? A gente sabe que a migração interna ela acontece quando, por exemplo, eu estou aqui, né, em Peixoto de Azevedo, aqui na região centro-oeste, mas eu estou desempregada, minha família está passando fome, então eu preciso procurar um lugar onde eu possa oferecer uma vida melhor para minha família. Então eu vou pegar tudo que eu tenho, o resto que eu tenho, vou, por exemplo, acho que São Paulo seria uma opção. Daí eu pego tudo que eu tenho, vou para São Paulo, procurar um emprego, né, uma vida melhor, tá? Chega em São Paulo, eu percebo que você bate com a cabeça na porta. Por quê? Porque lá você precisa ter estudo, né? A primeira coisa, para você qualquer emprego lá, você precisa ter educação, estudo, né? Você precisa ser alfabetizado, você precisa ter uma estrutura física legal para as pessoas fazerem uma entrevista com você, você precisa ter uma bela dentição, você precisa saber falar, né? Sim, tudo, gente. E aí você percebe que você saiu de um lugar que mesmo passando necessidade as pessoas ainda te ajudavam para ir para um outro lugar muito pior do que você estava. E aí, fazer o quê? Como voltar? Se o dinheiro que você tinha, você gastou para ir? Vou para a rua, morar na rua, que eu não tenho para onde ir. Então, isso acontece demais, principalmente na região nordeste do Brasil. A gente não vive isso, graças a Deus, né? Aqui só não trabalha, eu falo que só não trabalha quem não quer, porque aqui você vende um pão no beira da rua, você vende uma fruta, né? Você planta uma mandioca, você vende, você dá um jeito, né? Vai capinar um quintal, tem serviço. Agora, tem lugares que não é assim. São Paulo, por exemplo, se você precisa de uma pessoa para cortar sua grama, você liga para uma empresa terceirizada. Essa empresa que vai te mandar um profissional, porque ninguém aceita entrar dentro da casa dele uma pessoa estranha. Você tá entendendo? Porque é muito perigoso. O índice de violência lá é muito alto, então as pessoas têm medo. Tem medo de entrar uma pessoa estranha dentro de casa, roubar, né? Fazer mal pros filhos. Mas fala não sei daí. Então. O carinha lá, né? Ele até morreu, mataram ele. Ele tava ajudando a limpar, né? Tudo e tal. Aí no outro dia ele entrou dentro de casa e roubou o motor do barco do meu pai. Viu? Então assim. Em casa aconteceu a mesma coisa. E o homem era meu vizinho. Ele tinha tipo 18 anos. Tinha acabado de ter 18 anos. Então isso acontece aqui, que é pequeno, imagina numa cidade grande, né? Naquele dia que nós tava lá em casa, lembra? Aquele dia eu tava só eu e o Webs, daí meu pai também assim, tinha um cara limpando. E era noiadão, né? Mas daí meu pai disse, Eduardo, não fica muito lá dentro não. Cada pouco você vem aqui ver o que se ele tá por aqui. Daí ele pegava o professor, ia lá por trás de casa, daí ele entrava no quartinho, daí ele pegava as coisas lá por trás de casa, jogava pelo muro e daí ele saía. Daí com um pouquinho ele voltava, ele levava as coisas e voltava. Daqui um pouquinho. Aí falou do teu pai? Não, a gente percebeu depois de uns dias que sumiu a caixa do meu pai e sumiu as blusas do meu pai do varal. Então, olha só. Então, assim, isso acontece, gente. Por isso que lá em São Paulo, Rio de Janeiro, eles não costumam fazer isso. Normalmente são pessoas que trabalham em empresas mesmo, terceirizadas, que vão fazer esses atendimentos, tá? Não é como aqui a gente pega, o fulano sabe carpir, né? Você vai lá e pega o fulano. Eu tô precisando trabalhar. Você vai lá, coloca lá, então faz uma diária. Então, lá não é assim, tá? Então, se não tiver conhecimento, não acontece. E esse problema de imigração, ele acontece que o quê? Ele acaba superlotando alguns lugares e trazendo vazios demográficos para hoje, ou para outros. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente percebe que a região norte, lá no Amazonas, é um vazio demográfico. Pelo tamanho que é a região, muito pouca gente mora lá, né? Já percebemos que São Paulo, Rio de Janeiro é pequenininho e está superlotado, né? Então, assim, isso causa essas migrações internas, essa busca por uma melhoria na vida, essas buscas por emprego, por educação para os filhos, leva as pessoas a saírem de onde estão para ir para um lugar às vezes pior do que aquele que elas estão, tá? Isso é muito perigoso, tanto para a pessoa quanto para o governo, que acaba depois tendo que ir lá lidar com situações com desemprego, pessoas morando na rua, né? Não tem atendimento de saúde, educação de qualidade para as pessoas que vivem nas cidades. Nós vamos hoje até aí, tá? Até a página 268. Agora a gente vai fazer as atividades, tá bom? Vamos lá então.